Seria a democracia racial a maior mentira que já te contaram sobre o Brasil? E aí, futuro universitário, sejam bem-vindos ao canal onde a gente descomplica a sociologia para você gabaritar o Enem. Vamos começar a nossa série sobre sociologia brasileira com uma pergunta polêmica. O Brasil é, de fato, uma democracia racial? A gente cresce ouvindo que o Brasil é um país único, resultado de uma mistura harmoniosa entre índios, negros e brancos. Mas será que foi tão harmoniosa assim? Nesse vídeo nós vamos desvendar o mito da democracia racial. Vamos entender como ela surgiu com Gilberto Freire, como ela foi aprofundada por Darcy Ribeiro e, o mais importante, como o mito da democracia racial foi duramente criticada pelo sociólogo Florestan Fernandes. Fica até o final porque eu vou te mostrar como esse tema cai nas questões do Enem. Roda a vinheta. Para entender o mito, precisamos começar por quem o formulou. Gilberto Freire, lá nos anos 30, na sua grande obra Casa Grande e Senzala. Para Gilberto Freire, pessoal, a miscigenação, a mistura de raças e o sincretismo cultural, a mistura de culturas, não era um problema, mas a grande virtude do Brasil. Ele olhou para a relação entre a Casa Grande, isto é, os senhores de engenho, e a senzala, os escravizados. E ele não viu uma situação de conflito ali. Ele viu uma dinâmica de interdependência e trocas culturais. Gilberto Freire dizia que entre os senhores e escravos teriam criado um povo mais tolerante, uma democracia racial. É com essa visão do Gilberto Freire, dessa relação entre o senhor de engenho e os escravos, e essa relação de interdependência, é daqui que vem a ideia de que o brasileiro é fruto de uma mistura que deu certo. A feijoada, o samba, a capoeira, tudo isso seria a prova dessa harmonia entre senhores de engenho e escravos. O problema é que essa visão romantizada, segundo alguns autores, apaga a violência brutal da escravidão. E é aí onde entram os nossos próximos pensadores. Agora vamos para Darcy Ribeiro e o seu livro O Povo Brasileiro. Darcy concorda que somos um povo do resultado da mistura, dessa miscigenação ao qual o Gilberto Freire nos trouxe. Ele enfatiza as três matrizes que nos formaram. Ele vai dizer que nós temos a matriz lusa, né, ou seja, portuguesa, a matriz tupi dos indígenas e a matriz afro dos africanos. Só que para Darcy, esse encontro não foi tão harmonioso. De acordo com Darcy Ribeiro, boa parte dos indígenas foram dizimados, os africanos foram moídos pela escravidão para gerar lucro para metrópoles. A mistura aconteceu? Sim, mas, de acordo com Darcy Ribeiro, aconteceu sob o signo da dominação, do abuso que houveram aqui e da exploração desses povos. Então, à luz da obra do Darcy Ribeiro, a gente sai da visão idealizada do Gilberto Freire e entra na realidade dura da formação brasileira. Mas a crítica mais contundente ao mito da democracia racial vem com o nosso próximo sociólogo. Chegamos no nome que você precisa levar para o seu Enem, Florestan Fernandes, e a sua obra A Integração do Negro na Sociedade Brasileira, de 1964. Florestan Fernandes vai dizer o seguinte, que essa história de democracia racial é uma máscara, é uma ideologia, um engodo da realidade que serve só para fingir que não existe racismo no Brasil. E assim, não fazer nada para combatê-lo. Aliás, ninguém pode combater aquilo que não existe, não é mesmo? Ele estudou a vida da população negra em São Paulo logo após a abolição, ou seja, o fim da escravidão, e ele percebeu o seguinte, que a abolição abriu as portas da senzala, mas, gravem isso, mas não abriu as portas da sociedade. Não houve nenhum projeto para incluir o negro no mercado de trabalho, na educação. Eles foram jogados à própria sorte. E aqui nós temos o conceito que você precisa levar para o seu Enem, que é o conceito de abolição incompleta. Ou seja, o negro até se tornou-se livre, mas não havia políticas, não haviam condições políticas para integrá-lo na sociedade, para que ele pudesse ascender socialmente, para que ele pudesse ter acesso à educação, para que ele ocupasse cargos de destaque. Portanto, nós temos, segundo Florestan Fernandes,
o conceito de abolição incompleta. Não demos as condições para que eles pudessem se desenvolver e ter uma vida digna. Florestan Fernandes cria o conceito preconceito de ter preconceito. Ele vai dizer que o brasileiro se orgulha de não ser racista, mas pratica o racismo velado, um racismo disfarçado, de forma disfarçada. É o famoso não sou racista, até tenho um amigo negro. Outro conceito bastante importante para o Florestan Fernandes que você não pode deixar de fora do seu Enem é o conceito de racismo estrutural. O racismo estrutural, segundo ele, é a discriminação que está enraizada na própria estrutura da sociedade. Daí nós podemos entender que quando houve o processo da abolição, não houve uma estrutura, não houve políticas de integração, de inclusão da população negra. Ou seja, esse racismo acontece na estrutura da sociedade, nas leis, nas políticas públicas e até mesmo nas instituições e nos costumes. Então é um racismo que está enraizado na própria estrutura da sociedade, que irá privilegiar os povos brancos em detrimento dos não brancos. Ou seja, para ele, Florestan Fernandes, o mito da democracia racial apenas nos impede de enxergar o problema de frente e tentar resolver o problema. O mito da democracia racial, segundo ele, não equivaleu às desigualdades entre os povos, porque havia também diferenças econômicas, né? Havia esses povos que foram livres ali após a abolição, eles se tornaram marginais, marginalizados, né? Ou seja, sem condições para galgar novos ambientes dentro da sociedade e assim diminuir de fato essa desigualdade entre as raças. Muito bem, professor, a teoria eu entendi. Mas e na prova, como que essas questões são cobradas? Vem comigo aqui na tela que eu vou te mostrar como que você faz para gabaritá-las. Vem comigo. Primeira coisa que você vai fazer, agora que você está minimamente imbuído das ideias e conceitos desses autores, certo? É mapeá-los, ou seja, o fragmento, o texto que a questão está trazendo, de qual autor é. E aqui nós já detectamos o Florestan Fernandes, e você já sabe a crítica que ele faz à ideia de democracia racial, certo? Ao Gilberto Freire, ele critica essa ideia e a crítica que ele faz à situação do negro no pós-abolição no Brasil. Então, vem comigo aqui na tela. Então, vamos lá. O negro não tinha nem mesmo o consolo de ver um dos seus no poder, olha só, ou pelo menos em posição que implicasse prestígio e autoridade, né? Olhar para alguém dos seus, do seu povo e ver ali no poder, ou em profissões, né? De destaque ali na sociedade, certo? Ele não tinha esse consolo nem mesmo de ver, tá certo? A situação que se criou para ele no novo regime era mais perversa que a anterior. Olha só, vou até mudar a cor aqui. Por quê? Porque o atirava na correnteza sem dar as condições ou os meios para que eles pudessem nadar. Só aí você já sacou que o que nós estamos falando aqui é do conceito de abolição incompleta. Abolição incompleta. Ou seja, foi atirado o negro na correnteza sem dar a ele as condições para poder nadar. Abolição incompleta. Ou seja, foi dada a liberdade, foi jogado, atirado eles na sociedade, mas não teve políticas de integração. Não foi dadas as condições para que eles pudessem ascender socialmente, ocupar cargos de poder, ocupar cargos que implicassem prestígio social. Não houve. Então, vem comigo aqui, vem comigo. Então, vamos lá, vamos gabaritar essa questão agora. O texto do sociólogo Florestan Fernandes sobre a condição do negro após a abolição da escravatura no Brasil, certo? Faz a seguinte crítica: a lentidão da transição para o trabalho assalariado. Pessoal, olha só, presta atenção. O enunciado não aponta para isso, tá? Então, o que se espera é que você tenha domínio da linguagem para poder interpretar a questão. Então, olha só, o texto do sociólogo Florestan Fernandes, esse texto que nós acabamos de ler, está apontando para a lentidão da transição para o trabalho assalariado? Não, tá? Então, vem comigo, a questão não poderia estar mais errada. A manutenção da mentalidade escravista entre os ex-escravizados? Não está falando disso também, tá certo? A ausência de políticas públicas para a integração do negro na sociedade? Pessoal, não. Fala sério. Olha só isso aqui.
a ausência de políticas públicas para a integração do negro, né, social do negro. E exatamente isso, o conceito de abolição incompleta, não houve condições para integrá-lo na sociedade, tá certo? Muito bem, a idealização romântica do processo abolicionista por Florestan Fernandes, romantizar? Não. Ele fez lá o diagnóstico, né, da situação do negro lá em São Paulo, na sua obra A Integração do Negro na Sociedade de Classe de 1964, que a situação deles era precária, eles foram jogados à correnteza e não tiveram condições, certo? Para galgar na sociedade, para ocupar cargos de destaque. O surgimento de novas formas de exploração rural? Não. O texto não aponta para isso. Tá certo? Muito bem, mais uma questão, vem comigo na tela. Muito bem, então vamos lá para mais uma questão. Vem comigo. Olha lá, a primeira coisa que eu pedi para você fazer foi destacar quem é o autor. Gilberto Freire. Pronto, Gilberto Freire é aquele que acreditava, pessoal, que nas relações entre, olha só, a Casa Grande e a Senzala, havia o quê? Havia trocas, não é isso? Trocas culturais, certo? Havia uma certa relação harmônica que proporcionou a miscigenação aqui no Brasil. Então, vem comigo. O desenho retrata a fazenda de São Joaquim da Grama, com a Casa Grande, a Senzala e outros edifícios representativos de uma estrutura. Então, vamos lá. A gente sabe que a Casa Grande aqui, nós estamos falando dos senhores, né, de engenho, e a Senzala estamos falando dos escravizados. E os edifícios representativos de uma estrutura arquitetônica característica do período escravocrata no Brasil. Esta organização do espaço representa uma... Vamos lá, pessoal. Ó, quem é o autor aqui? É Gilberto Freire. Não é o Darcy Ribeiro, não é o Florestan Fernandes, tá? Porque se fosse, mudaria tudo. Então, a gente está falando do Gilberto Freire, que acreditava que essa organização da Casa Grande e a Senzala proporcionou ali trocas, né, culturais, uma relação ali, uma certa relação de harmonia. Florestan Fernandes criticava isso. A gente está falando de Gilberto Freire. Vem comigo rapidinho aqui. A estratégia econômica e espacial para manter os escravos próximos do plantio? Não era isso para Gilberto Freire, tá? Tática preventiva para evitar roubos e agressões por escravos e fugitivos? Não era essa a leitura do Gilberto Freire, certo? Não era essa a leitura do Gilberto Freire, tá bom? Forma de organização social que fomentou o patriarcalismo e a miscigenação? É exatamente essa questão para Gilberto Freire. Essa forma de organização social, pessoal, fomentou o quê? Fomentou o patriarcalismo. O que é o patriarcalismo? Você já sabe, né? Um sistema social e cultural a qual o homem, certo? Ele exerce ali a chefia, ele exerce o poder, ele exerce a autoridade. E isso proporcionou trocas culturais, a miscigenação. E essa miscigenação atenuou os conflitos, certo? Segundo a leitura do Gilberto Freire, tá bom? Então, muito bem. Maneira de evitar o contato direto entre os escravos e seus senhores, segundo a leitura do Freire, não. Particularidade das fazendas de café das regiões sul e sudeste do país, também não, tá? O texto não está apontando para isso, ok? Então, vem comigo, próxima questão, rapidinho, para você gabaritar essas questões no Enem. Muito bem, vamos lá para mais uma questão aqui de sociologia brasileira. A primeira coisa que você vai fazer, nós já sabemos, é mapear o autor. E você já sabe qual é a crítica do Florestan Fernandes, a ideia de democracia racial do Gilberto Freire e a situação, a condição do negro no pós-abolição no Brasil. Vem comigo. Muito bem, leiamos o texto todos juntos. Pode-se afirmar que, desde o último quartel do século XIX até hoje, as grandes transformações histórico-sociais não produziram os mesmos proventos para todos os setores da população. Pessoal, só uma pontuação aqui, olha. Você olha para a palavra quartel aqui, tá? Aqui é o aspecto da linguagem, tá? Da leitura, da compreensão. A palavra quartel, se você pegar ela isolada, né? E aqui é um nível de leitura do passivo bruto, né? Você pega ela isolada e fala assim, eu sei o que é um quartel. O quartel
é um lugar onde tem lá os militares, né? Muito bem. Aí o que isso evoca? Vem comigo, isso é sério. Isso evoca um certo nível de analfabetismo funcional, tá? As palavras, elas têm sentido dentro de um texto, tá? Elas têm ali um significado. Quando elas são usadas ali, elas estão apontando para realidades, para significados específicos. Se você lê apenas as palavras isoladas, sem conectá-las umas com a outra, você perde o sentido e não há compreensão. Se não há compreensão, você não sabe o que a questão está pedindo. Se você não sabe o que a questão está pedindo, você não vai resolver a questão. Você vai chutar e você vai errar. Então, quartel aqui, tá? Refere-se à quarta parte do século XIX, tá bom? Então, é como se o século tivesse ali 4 partes, né? A primeira parte, os 25 primeiros anos, né? A segunda parte, os 25 outros anos. A terceira parte, né? Os 25 ali, anos após a segunda parte. E a quarta parte, os últimos 25 anos do século XIX, aí por volta de 1776, tá certo? A 1900, tá bom? Então, é os últimos 25 anos ali do século XIX. Então, se você não sabe ler o texto, se você não sabe interpretar o texto, isso vai prejudicar demais a tua situação, tá? Então, domínio da linguagem, estude gramática e treine em textos complexos, textos filosóficos, textos sociológicos e, sobretudo, literatura, tá? Porque isso eu não posso fazer por você, porque você até compreende os conceitos que eu ensino aqui para você, mas você não consegue depois aplicá-los, interpretar um texto, compreender o texto e saber o que o texto está pedindo, porque você não consegue chegar ao significado do texto, né, dentro da composição do texto, mas em palavras soltas e isoladas. Isso evoca um certo nível de analfabetismo funcional, tá bom? Muito bem, vem comigo. Então ele diz o seguinte, né, que na quarta parte do século XIX, até hoje, as grandes transformações, coloca aqui a questão para vocês na tela, isso não fica difícil, né? Transformações históricas não produziram os mesmos proventos para todos os setores da sociedade. Então, ele já está fazendo uma crítica aqui, né, para toda a população. Tudo se passou historicamente como se existissem 2 mundos humanos. Olha só, 2 mundos humanos. Vamos ver. 2 mundos humanos. O mundo dos brancos, já vamos destacar aqui, ó, o mundo dos brancos, foi profundamente alterado pelo surto econômico, olha só, e pelo desenvolvimento social. Já o mundo dos negros, vamos grifar aqui, o mundo dos negros ficou praticamente à margem desse processo socioeconômico, como se eles estivessem, né, como se eles estivessem dentro dos muros da cidade, mas não participassem coletivamente da sua vida econômica, social e política. Olha só, pessoal, isso aqui é importantíssimo. Muito bem, vem comigo. Olha só, o que o texto aqui, o fragmento do Florestan Fernandes está dizendo, né? Que na quarta parte do século XIX, por volta ali de 1876, certo? Havia 2 mundos, o mundo dos brancos e o mundo dos negros. Aqui, o que ele evoca com essa imagem? Que é uma questão racial aqui, o mundo dos brancos e o mundo dos negros. Não é meramente uma questão econômica, o mundo dos pobres e o mundo dos ricos, tá certo? E ele vai dizer aqui que o mundo dos brancos foi profundamente alterado por um surto econômico, né? Ou seja, pelo desenvolvimento social. As pessoas brancas, por mais miseráveis e pobres que fossem, né, e como imigrantes europeus pobres que vieram, eles conseguiram ascender, como que por mais que eles estivessem nessa condição, eles conseguiram ter ali um avanço, um desenvolvimento econômico. Eles conseguiram participar da vida econômica, da vida política, certo? Da vida social. Já o mundo negro, né? As pessoas negras, elas ficaram à margem da sociedade, certo? Elas não conseguiam participar da vida econômica, da vida social, da vida política. Não, elas não conseguiam se desenvolver economicamente, ocupar cargos de destaque. Nós falamos sobre isso. Então, o conceito que está aqui subjacente, mais uma vez, é a ideia tanto de racismo estrutural quanto de abolição incompleta. O negro foi jogado à sua própria sorte, mas não houve condições. Já o mundo branco, por mais pobres e miseráveis que fossem, elas conseguiram ascender, certo? Era propício para que elas pudessem ascender. Muito bem, vem comigo agora, ficou fácil. De acordo com o texto de Florestan Fernandes, o século XX foi marcado pela, vamos lá,
Expulsão dos negros dos grandes centros urbanos. Pessoal, olha aqui a questão da linguagem. Expulsão é uma coisa, exclusão é outra coisa, tá? Os negros viviam ali nos centros, nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. O que não aconteceu foi a inclusão na vida política, na vida econômica e na vida social dessa população do mundo negro, das pessoas negras. Então, eles não foram expulsos, eles não foram incluídos, certo? Não houve políticas de inclusão para que eles pudessem ascender e serem ali participar da vida política, social e econômica, tá certo? Então, muito cuidado. Então, a questão aqui, a alternativa está errada. Dificuldade de mobilidade das classes sociais mais baixas. Olha só, repito aqui para você. Não trata apenas de questões econômicas, de proletariados e burgueses, de pobres e ricos. Tá? É uma questão racial. Eu acabei de mencionar para vocês que imigrantes europeus pobres, mas brancos, porém brancos, conseguiram ascender, apesar de pobres. O que o Florestan Fernandes está dizendo para nós no texto é que o negro, certo? Pobre, não conseguiu, não tinha as condições, ele não foi incluído na vida econômica, na vida social, na vida política, tá? Certo? E o imigrante branco pobre, ele conseguiu ascender. Houve ali uma mobilidade intergeracional. Ou seja, o indivíduo era pobre, mas ele conseguiu ainda em vida ascender ali, ter uma melhora de vida, coisa que os negros não tiveram. Beleza? Vem comigo. Então, a alternativa está errada. Mobilidade social intergeracional exponencial na população negra. Acabei de explicar para vocês. O que é mobilidade social, pessoal? Mobilidade social, nós estudamos no conteúdo de estratificação social. Vou trazer aulas aqui para vocês. Estratificação social é a forma como a sociedade é organizada, como os indivíduos são organizados, certo? Como acontece a divisão de riqueza dentro de uma sociedade. Beleza. A mobilidade social intergeracional é o indivíduo que consegue ascender, certo? Mobilidade social. Ele sai de uma classe para outra, mobilidade vertical. Ou ele consegue ascender dentro da sua própria classe, mobilidade horizontal, tá certo? Então, está dizendo aqui que a mobilidade social intergeracional, ou seja, desses negros pobres, certo? Aconteceu de forma assim exponencial. Não aconteceu nem intergeracional, indivíduos ali na sua própria geração ascendendo socialmente, economicamente, politicamente, e nem, segundo Florestan Fernandes, intrageracional, ou seja, entre uma geração e outra. Nem mesmo os filhos e netos dessas pessoas, né, tiveram condições de ascender na sociedade. É isso que o texto está dizendo. Não houve esse boom, esse aumento, né, essa mobilidade exponencial entre negros aí. Tá certo? Muito bem. Então, a alternativa está errada. Letra D. Vamos lá. Ó. Distinção racial nos processos de mobilidade social intergeracional. Então, o que nós temos aí? Nossa alternativa correta. Distinção racial nos processos de mobilidade social intergeracional. Opa, esqueci de colocar na tela para vocês. Vem comigo, acompanha. Né? Vai ficar um pouco grande o comentário aqui dessa questão, mas aqui você já aprende o conteúdo também. Tá? Não tem como abarcar todos os aspectos de uma questão dessa em 2 minutos. A não ser que eu não comente nenhuma das alternativas, só lhe diga que é a alternativa B. Tá? Então, atividade intelectual demanda esforço, dedicação e atenção e foco. Muito bem, distinção racial. Opa, falamos de um mundo branco e um mundo negro. Opa, distinção racial aqui, não é só econômico, não está falando só de pobres e ricos. Ótimo. Nos processos de mobilidade social, ou seja, dos indivíduos que ascendem socialmente, né? Ascende ou desce. Então, muito bem. Então, está falando da distinção entre brancos e negros nesse processo de mobilidade social intergeracional, ou seja, indivíduos que na sua geração conseguiram ascender, certo? Socialmente, tá bom? Ou seja, por mais, como eu mencionei agora há pouco, né? Havia 2 mundos, o mundo branco e o mundo negro, né? Por mais que ambos fossem pobres, certo? A galera branca, ela conseguiu, segundo a leitura de Florestan Fernandes, ascender, né? Socialmente. Elas foram incluídas na vida social, certo? E elas conseguiram, ainda em sua geração, sair de uma situação miserável, pobre, e ter uma qualidade de vida melhor. Coisa que com os negros não aconteceram.
E o Florestan Fernandes aponta que essa questão era racial e não meramente econômica, tá? Entre ricos e pobres. Muito bem. Equidade na distribuição das recompensas de progresso industrial? Não. Vem comigo. Então, equidade na distribuição das recompensas do progresso industrial? Não. Se o negro ficou de fora, né, do processo, não houve equidade. Agora, vamos aqui rapidinho, pessoal. Equidade não é a mesma coisa que igualdade. Igualdade é dar condições iguais para pessoas diferentes. Equidade é dar condições em consonância com as dificuldades de cada indivíduo. Isso significa dizer que eu não posso tratar, de acordo com a leitura dessa teoria, os povos negros e brancos dando as mesmas oportunidades, porque eles possuem dificuldades e desafios diferentes. Então, a equidade seria uma equivalência de oportunidades, certo? Para esses indivíduos que estão em situações diferentes na sociedade, tá bom? Muito bem, questão legal para explorar vários desses conceitos, para problematizar, né? E ter também argumentação aí para sua redação do Enem. Vamos lá para a próxima questão. Muito bem, pessoal, vamos lá para mais uma questão e vou repetir o mesmíssimo processo. Você já sabe o que fazer. Detectar aqui o autor, Florestan Fernandes. Você já está imbuído do que ele fala a respeito da democracia racial, a crítica que ele faz, o diagnóstico que ele faz da situação do negro no Brasil após a abolição. Muito bem. Vem comigo. O regime de classes vincula-se, portanto, a um aumento crescente das desigualdades econômicas, sociais e políticas, preservando distâncias e barreiras sociais antigas. Olha só, há uma estrutura aqui que é preservada. Aqui nós já podemos elencar que conceito aqui? Vamos lá. É o conceito de racismo estrutural. A letra está descarregando, mas vai lá. Racismo estrutural, né? Preservando distâncias e barreiras sociais antigas. Olha só, parece que a estrutura da sociedade pouco tem se alterado, pouco tem mudado, né? Parece que há uma estrutura piramidal, estratos, né, na sociedade. Quem está embaixo continua embaixo, quem está no meio continua no meio, quem está em cima continua em cima. Muito bem. Nas relações entre estratos sociais diferentes, né? Estratos, né, vem de estratificação social, que é a forma como se é dividida ou organizada a população dentro de uma determinada sociedade, ou a forma como são divididos os bens e serviços aí, tá bom? Bom, a grosso modo é isso. Ou engendrando continuamente outras novas, né? Muito bem. O texto reflete uma hipótese levantada por Florestan Fernandes, segundo a qual as desigualdades raciais no Brasil são. Pessoal, tem umas questões aqui que de cara você já elimina e vai ser feliz, né? Então, Florestan Fernandes, aí você vai ler para a letra A. Segundo Florestan Fernandes, as desigualdades raciais no Brasil são inexistentes? Né? No pós-abolição, a gente viu que, segundo Florestan Fernandes, o negro ficou jogado à própria sorte, sem políticas de integração desse negro. Eles foram excluídos do processo social, econômico e político. Eles não ocupam cargos de poder, de prestígio, certo? Então, para Florestan Fernandes, isso é evidente, a gente já viu isso, tá? Essa questão aqui é para você olhar e rir, né? Essa alternativa é para você olhar e rir, tá? Então, dizer que para Florestan Fernandes não existe desigualdades raciais no Brasil é uma piada. Secundárias, pois dependem das desigualdades econômicas. Está errado também. Agora, essa questão aqui, vamos pensar um pouco sobre ela. Florestan Fernandes, ele é um autor neomarxista, né, de viés marxista. Então, ele leva em consideração, obviamente, essa questão econômica. E, para ele, ela tem primazia, sim. Mas a questão racial, ela não é secundária, tá? Tanto a questão econômica e racial, para o Florestan Fernandes, digamos assim, elas andam juntas, tá certo? Então, não é um problema secundário para ele, é um problema primário, tá certo? Por quê? Além dessa exclusão estrutural, segundo Florestan Fernandes, que houve do negro no Brasil, certo?
ela se deu em grande medida por não terem políticas de inclusão, por não terem dado as condições para que eles pudessem ascender socialmente. E estar em cargos de prestígio e em cargos de poder também iria levá-los a uma ascensão econômica, tá certo? Então, para ele, ambas essas questões econômicas, tá, de classes e questões raciais, está amalgamadas, né? Estão juntas, elas andam juntas, tá certo? Muito bem, vamos lá. Profundas, pois se vinculam à formação socioeconômica do país. E aqui nós temos a nossa alternativa correta, né? Então, a desigualdade para ele, no Brasil, é profunda, né? Certíssimo. Por quê? Vamos lá. Profundas, pois se vincula à formação socioeconômica do país. Então, aqui nós voltamos novamente para a ideia de estrutura, tá? Então, as desigualdades raciais no Brasil são profundas, pois se vinculam ao quê? À formação socioeconômica do país. Ou seja, na estrutura dessa formação, certo? Certo? Há uma impossibilidade, segundo a leitura dele, dos negros ascenderem socialmente. Na própria estrutura da sociedade, nas leis, certo? Não foi dada as possibilidades de ascensão desse povo. Então, é uma desigualdade profunda, tá? É um racismo que não acontece apenas de indivíduo para com indivíduos, tá bom? Mas na própria estrutura da sociedade, ela está arquitetada de uma forma que privilegia, segundo ele, a população branca em detrimento da população negra. Muito bem, vamos lá, está acabando. D, vamos comentar lá, né? A gente sabe que está errado. Insuperáveis, pois fazem parte da natureza imutável do brasileiro. Não, pessoal, ó, o Florestan Fernandes não trabalha com essa visão essencialista, tá? Ele trabalha mais com essa ideia materialista mesmo, advida lá do materialismo histórico dialético do Marx. São as condições materiais de existência que produzem essas desigualdades. Essas desigualdades são perpetuadas, tá? Então, ele não vê nessa perspectiva imutável, essencialista, tá? Para ele, pode haver mudança, né? Pode haver mudança, mas isso depende mais de uma mudança de estrutura, certo? Do que da natureza humana e etc. Tá? Muito bem. Obsoletas, errado, né? Pois desapareceram com o surgimento da democracia racial. Não, né? Ele lasca a lenha na democracia racial, certo? As desigualdades no Brasil racial não desapareceu na leitura do Florestan Fernandes, né? Com a democracia racial, com essas trocas culturais, com essa relativa harmonia que o Gilberto Freire apontou. Para Florestan Fernandes não é isso que aconteceu. Então, não é obsoleto, é algo extremamente atual essa tratativa, tá bom? Muito bem, ficamos por aqui com as nossas questões de sociologia para o Enem. Se você gostou, curta, comente, compartilha e até o próximo vídeo, as próximas aulas e as próximas questões. E se você tem alguma questão para que eu comente aqui, manda para cá. Segue lá no meu Instagram, professor, né, prof.emanuel_avelino, manda lá a questão que eu gravo um vídeo aqui no canal, tá certo? Comentando a questão. Fui!